e essa capacidade de, de se expressar e de forma tão sucinta e efetiva, eu não tenho. Então, já agradeço a paciência, além da presença de todos. Eu vou começar a apresentar, então, o ecrã inteiro, é isso? Eu tenho que separar a tela, né? Ai, meu Deus. Cadê? Uma janela, aqui. Como uma janela ou como tela inteira, tá, Dani? Você que escolhe. Agora foi? Foi, tá indo. Uhum. Ótimo. Uhum. Bom, esse foi o tema da minha pesquisa de mestrado, né? Recém-defendida ali, no final de setembro. O título Desenvolvimento e Comunicação Midiática, na cobertura da Rede Paranaense de Comunicação, a RPC, na discussão sobre a implantação da Zona Especial Portuária, a ZEP, em Pontal do Paraná. Fui orientada pelo professor Ivan Junques, no programa de mestrado do DPS. Eu quero tirar ocultar aqui. Bom, não sei quantos de vocês são aqui do litoral, acredito que a maioria, né, ou moram aqui, e acompanharam a discussão sobre o projeto da construção da faixa de infraestrutura, essa nova rodovia, né, que a Érica comentou, que liga a PR-407 a um possível porto privado em Pontal do Paraná. Impossível. Essa discussão ainda estava bem forte quando eu ingressei no programa de mestrado. Os jornais locais, ali ainda 2019, né, ainda estavam divulgando algumas notícias de forma mais frequente sobre essa discussão. E ali o conjunto nessa visualização ali, o local do conjunto de empreendimentos, né, que fazem essa pressão que a Érica comentou nas comunidades do entorno. Esse desenho está errado, né, Érica? A Zona Especial Portuária está contando só a parte amarela, mas ele avança, né, conforme você mostrou ali a comunidade do Maciel também, correto? Sim, Dani, tem que adaptar ali, né? É maior essa zona especial portuária. Ela já foi assim, mas tem um outro desenho também. Tá. Bom, o projeto desse novo porto, né, o TCPP, Terminal de Contêineres Porto Pontal, passou por várias fases e diferentes configurações, né, ao longo dos anos. É um projeto de uso privado misto, com previsão de instalação ali na Ponta do Poço, estuário da Baía de Paranaguá, no Canal da Galeta. A licença ambiental para a instalação desse empreendimento foi concedida pelo IBAMA em 2015, com a condição da construção de uma nova rodovia que viabilizasse o acesso terrestre a ele. Daí, então, a proposta de intervenção política, intervenção pública para a viabilização dessa área. A construção, então, da rodovia, que mais tarde ficou conhecida como faixa de infraestrutura. Seriam 24 quilômetros de rodovia em paralelo à PR-412, a 2 quilômetros de distância no sentido Mata Atlântica, começando na 407, ali próximo à Praia de Leste, indo até a Ponta do Poço, no Balneário Pontal do Sul, onde está localizada a ZEP. O projeto engloba a construção de um canal de macrodrenagem, um canal de macrodrenagem, uma rede de transmissão de energia elétrica, uma ferrovia, um gasoduto e a tubulação de água e esgoto. O problema todo, além da grana alta, né, pública no investimento, que sempre é um problema recorrente, é que estima-se que quase 16 milhões de metros quadrados de floresta em estágio avançado de conservação estariam em perigo. Aí, então, estava dado o conflito, né, ou o embate, como o embate entre ambientalistas e comerciantes e moradores, como a RPC divulgou nesses termos, né, durante o noticiário em várias matérias.
Bom, eu vinha de uma graduação em jornalismo, como a Lili falou, queria, há muitos anos já parada, eu já fazia mais de 10 anos graduada, nesse meio tempo uma especialização em comunicação e artes, e a maior parte do meu tempo, quase dedicação integral, a cuidar de filho. Então, eu queria retomar a comunicação, essa minha formação, mas já aliada à ciência ambiental, que sempre foi algo que me motivou, que fazia me gerar questões, né, reflexões. Então, eu me propus a entender como as notícias sobre o projeto de um grande empreendimento público, como esse da Faixa, afetavam a construção do imaginário popular sobre desenvolvimento. Me propus a fazer uma espécie de cartografia do assunto na mídia, né, na mídia local. No decorrer das leituras e das conversas com meu orientador, a gente foi entendendo que, antes de investigar o imaginário da população, seria preciso investigar quais os modelos de desenvolvimento, as concepções de desenvolvimento presentes ou ausentes nesse objeto de análise. E logo mais a gente percebeu que o objeto não deveria se relacionar exatamente à faixa de infraestrutura, que era o que estava na mídia, então por isso que eu tinha optado por estudar inicialmente a faixa, mas e sim a zona especial portuária, que é a razão desse projeto de rodovia existir. Então, a minha pergunta ficou a seguinte: quais as concepções de desenvolvimento presentes ou ausentes na cobertura da RPC, realizada durante o processo da ZEP em Pontal do Paraná? Os objetivos eram investigar a cobertura realizada pela RPC durante o processo, analisar as concepções de desenvolvimento presentes nessas notícias e, assim, contribuir com os debates sobre o desenvolvimento territorial sustentável no litoral. A escolha de pesquisar a televisão, que vocês podem achar, né, nossa, mas com internet, redes sociais, Netflix, ninguém mais assiste TV, aconteceu justamente pelo critério da abrangência. A TV ainda é hoje um dos veículos de comunicação mais populares. Apesar da internet, a TV se destaca há anos como o mais acessível, o mais consumido pela população brasileira, tem um papel ainda grande, fundamental na formação de consciência coletiva, de construção social, construções sociais da realidade. Ali, alguns dados de 2012, de 2016, trazem esse quantitativo de abrangência ainda, né, de consumo da TV. Em 2016, ela permanecia ainda como meio de comunicação de maior utilização para as pessoas se informarem no Brasil. Em 2020, a pandemia trouxe algumas mudanças, afetou nossos hábitos de consumo, a navegação da internet aumentou em 64% em relação a uma semana antes da pandemia começar, e ainda assim, com mais pessoas confinadas em casa, foi detectado mais tempo de consumo de TV, e a região sul, aqui, inclusive, foi apontada como a campeã de audiência no Brasil. Então, eu busquei as notícias sobre a ZEP e seus empreendimentos adjacentes, como a Faixa, nas emissoras com alcance aqui no município de Pontal, que eram a Band, a Massa, a RPC e a TVCI. Acabei recortando a pesquisa na RPC, porque os programas das outras emissoras não estavam disponibilizados em plataforma online, o que dificultaria bastante, né, o meu trabalho, e porque a RPC é a emissora de maior audiência da região do Paraná, também segundo dados, né, dessa Cantar Ibope. O levantamento no portal Globoplay resultou em 45 matérias, somando aproximadamente 2h30 de telenotícias que eu transcrevi. Desculpa. São notícias transmitidas entre 3 telejornais da emissora, num espaço de tempo de aproximadamente 6 anos, 2014, que foi o ano em que que a nova rodovia, né, que depois chamada faixa de infraestrutura, foi citada pela primeira vez na emissora, até o ano de 2020, quando as notícias começaram a passar mais para o lado da polêmica da corrupção, né,
do envolvimento do José Ribeiro com o Collor, enfim. Essa é a matriz de dados. Na primeira coluna, a gente tem o texto original, transcrito das notícias, seguido da data de exibição. A coluna classificação do conteúdo traz 2 valores, descritivo e qualitativo. Como descritivo, a gente considerou as informações que descrevem o objeto de pauta da notícia sem apresentar qualquer juízo de valor, e também as informações sobre a própria matéria, nome do telejornal, título, etc. Como qualitativo, a gente considerou todas as falas que emitem algum juízo de valor, alguma opinião, inclusive da própria RPC. A coluna ator, então, traz o emissor de cada fala, e na etapa seguinte, eu categorizei as falas, os trechos de cada notícia, conforme a relação estabelecida com dimensões de sustentabilidade propostas pelo Ignacy Sachs, o ecossocioeconomista, né? Pela combinação aí de 8 dimensões, Sachs propõe uma reflexão sobre a qualidade do desenvolvimento, né? Ele considera que o alcance do chamado desenvolvimento sustentável acontece pela consecução dessas 8 dimensões. Como falei, com base nelas, mas com adaptações, foi que eu categorizei as notícias da RPC, cada trecho de notícia. Então, resumidamente, as minhas categorias de análise foram ambiental, cultural, econômica, a informativa, que não é uma proposta de Sachs, mas que eu quis adicionar à lista aí de categorias, depois de perceber que algumas falas nas notícias trazem o ato de informar como o próprio objeto do discurso, geralmente em referência à importância da informação na formação da opinião pública. A categoria social, a categoria territorial, a categoria política e a categoria genérica. A genérica não é uma dimensão também do modelo de desenvolvimento sustentável proposto por Sachs, é apenas uma categoria que viabilizou o mapeamento desse corpus de trabalho. Ela foi necessária porque em algumas falas há uso de palavras sem referência, sem uma especificação que as delimite, que as posicione. Por exemplo, quando são usados substantivos abstratos, como desenvolvimento, benefício, impacto, sem referência a que tipo de desenvolvimento, que tipo de benefício, que tipo de impacto. Depois de categorizadas as falas, a gente partiu para as análises. Primeiramente, uma leitura flutuante, né, que é uma leitura intuitiva, mais livre. Essa leitura permitiu ou facilitou a realização da segunda análise, então, numa perspectiva relacional, análise das redes, né, semânticas, e, enfim, análise das redes existentes dentro do grupo das notícias, entre seus componentes, quem fala, o que fala, e como isso interage, como isso se arranja no conjunto. Para cumprir essa etapa, eu realizei procedimentos de padronização no texto, enfim. Depois o conjunto de textos foi convertido em tabelas e exportado ao GEF, que é o software queridinho aí para análise e visualização de redes. Esse programa gerou grafos e relatórios que a gente usou para análise, que eu vou mostrar alguns aqui para vocês. A revisão de literatura, antes de mostrar os resultados ali, perpassar os pilares da pesquisa, né? Os conceitos importantes para essa análise, que a gente considerou principais, e desenvolvimento, comunicação midiática e poder. Bem resumidamente, considerando desenvolvimento como liberdade, né? Como coloca Amartya Sen, instrumentos de valorização da democracia e das subjetividades locais, tais como as dimensões de sustentabilidade propostas pelo Sachs, dão suporte a uma sociedade saudável, sustentável. O mito do progresso é uma ideologia de bases discursivas, em perspectiva utilitarista, que, segundo o economista Celso Furtado, relaciona-se com níveis mais altos de acumulação. O conceito de desenvolvimento como liberdade se distancia muito do mito do progresso e da imposição de uma modernidade tecnológica,
para que as pessoas possam se realizar individualmente dentro de valores e padrões de vida considerados contemporaneamente bons e adequados, é necessário revisitar padrões culturais e locais, fugir da homogeneização globalizante e valorizar características regionais e locais. Na outra esfera do nosso pilar de teórico, a palavra poder, no significado mais geral, referida tanto a indivíduos quanto a coletivos, designa a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. A busca que eu me propus a fazer, de entender as relações sociais e a interação permitida pela circulação de sentidos nesse noticiário, esbarra no conceito de empoderamento, que é tanto um atributo quanto um processo pelo qual indivíduos e grupos obtêm autonomia e protagonismo, vale dizer, poder e controle sobre suas próprias biografias e narrativas. De um artigo aí do nosso Orochovski. E na terceira esfera, a comunicação midiática, mais especificamente a televisão, enquanto máquina produtora de bens simbólicos, como coloca Martim Barbeiro, com o poder de produzir construções sociais da realidade. Nós sabemos que os meios de comunicação de massa repercutem os modelos de desenvolvimento estabelecidos por forças dominantes. É um quarto poder, né, como a Lili colocou, e o problema vai muito além disso, porque esses meios têm, ou deveriam ter, né, a função de fiscalizar os outros 3 poderes, e a notícia acaba virando elemento de um jogo de poder político. Bom, a leitura flutuante, já entrando nos resultados aí, a leitura flutuante ajudou a detectar padrões na cobertura da temática. As matérias abordam predominantemente o projeto da faixa de infraestrutura, esquecendo todos os outros empreendimentos adjacentes da ZEP, praticamente não abordando os impactos e os detalhes importantes desses outros projetos, né? Inclusive as pressões, como a Érica comentou, as pressões causadas nas comunidades do entorno. A primeira matéria sobre o assunto foi introduzida pelo âncora do telejornal Boa Noite Paraná, esse moço aí, não lembro o nome, com uma exclamação. Sandro Dal Piccolo. Sandro Dal Piccolo. Então, ele abriu, assim, a matéria com uma exclamação bastante empolgado. Falta pouco para que o Porto de Pontal do Paraná saia do papel. As obras devem começar no ano que vem e, depois de pronto, o novo porto deve trazer benefícios para a economia do Estado. Empolgadão. Então, a gente detectou um juízo de valor nessa fala, classificada na matriz de dados na categoria econômica, segundo as dimensões de Sachs, né? Essa primeira análise permitiu perceber também que a cobertura é superficial, fragmentada e não holística. Por exemplo, em uma das matérias foi entrevistado o presidente da Associação Comercial de Pontal, seu Gilberto, que associou a construção de um novo porto a uma mudança completa da realidade local, entre aspas, incluindo nessa bagunça de ideia aí os serviços básicos como educação e saúde. Ali ele falou, nós hoje temos dificuldade com atendimento, dificuldades com atendimento médio, dificuldades com atendimento de ensino, nós temos muitas dificuldades. Então, esses recursos farão com que nós possamos mudar completamente a nossa realidade. Mas ele não explica de que forma e em que sentido se daria essa mudança. Essa falta de explicação aí pode ser resultado do mito do progresso e da construção de um imaginário popular que agrega à palavra desenvolvimento uma carga de evolução. Carga do progresso, né? A emissora não explora essa fala, assim como outras situações semelhantes, não explora o que seria esperado como uma mudança completa da realidade por ele e pela população, né? A única contradição, bom, a gente percebeu ali a ausência do contraditório também nas notícias. A única contradição que aparece nessa cobertura é a das falas dos políticos, né? Um diz que a estrada vai levar para um novo porto privado, poucos dias depois outro diz que não vai levar, que vai passar na cidade, beneficiando a população moradora e os turistas. Um diz que a verba vai sair do investimento público, que já tem verba reservada para isso, o outro diz que não, que deve sair de investimento privado.
mas o tal do contraditório que se espera de uma cobertura jornalística, no sentido de opiniões diferentes, argumentos diversos, variedades no uso de fontes, de entrevistados, né? A gente pouco vê nas 45 notícias analisadas. Em uma delas, que cobria uma audiência pública, voltei aqui, em uma delas que cobria uma audiência pública em Pontal, eu acho que até que foi a tal da audiência que a Lili comentou, que deu confusão, que os professores e alunos da Federal foram quase expulsos, né, do lugar, acho que foi num ginásio, impedidos de entrar, enfim, nessa matéria, cobrindo essa audiência, eles até entrevistaram uma cacique, representando a comunidade indígena, entrevistaram moradores contra e a favor da estrada, comerciantes, empresários da região, mas foi exceção. Em geral, pouquíssimas fontes são utilizadas, sempre as mesmas, sem variação, dizendo sempre as mesmas coisas, que é preciso progresso, crescimento. Em uma matéria no início de 2017, quando o foco da emissora nessa cobertura ainda não era o meio ambiente e o desmatamento, que, dado um momento, ele até passou a ser, eles chegaram a entrevistar 4 moradores favoráveis à estrada, e ninguém mais. Mas os coitados com uma ideia completamente equivocada, né, do que seria essa estrada, imaginando que seria para outro fim, enfim. Essa é uma das falas aí da cacique, né, por ocasião dessa audiência. A gente sabe que tem total impacto nas nossas aldeias. Bom, já em maio de 2017, aquilo tinha sido em janeiro, por ocasião da segunda audiência pública da faixa, a emissora começa a trazer os ambientalistas, então, para o noticiário. Começa a falar dos possíveis impactos ao meio ambiente, mas isso de forma bastante superficial ainda. Chegam a citar as comunidades tradicionais. Um ambientalista pergunta qual o impacto em relação aos moradores da região, aos moradores da região e as comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais que apareceram só rapidamente nessa fala são citadas novamente pela RPC somente 3 anos depois, numa fala em que o Ministério Público pede que comunidades tradicionais sejam consultadas. Então, assim, pouco se aborda as subjetividades locais. Esses são alguns dos resultados encontrados nessa análise inicial. Então, partindo para os resultados da análise de redes, eu vou pular esse quadro aqui, vamos para o grafo já que é mais bonitinho. Esse é o primeiro grafo analisado da rede Atores Falas. A gente pode perceber os atores que foram consultados com prioridade nas notícias. Destaca-se, obviamente, a RPC, porque é também quem convoca, né, quem organiza a narrativa, o discurso, seguida pelo Ministério Público, pelos ambientalistas e pelo governo do Paraná. Esse quantitativo, né, esse grafo, evidencia o viés da notícia. A comunidade urbana, os moradores de Pontal e a associação comercial do município têm pouco espaço. A comunidade indígena é praticamente invisibilizada. São várias as comunidades, aliás, que compõem, né, a região, como a Érica falou, que foi levantada pelo mais de 150 comunidades levantadas pelo PDS, né? E elas não aparecem. Estão na mira, né, desses possíveis impactos aí causados pela ZEP e pela construção da faixa. Comunidades quilombolas, comunidades pesqueiras, farinheiras, tantas outras não tiveram voz nos telejornais da RPC nesse corpus analisado. Aqui dá para ver bem, então, um problema no fazer jornalístico, em especial o jornalismo ambiental, que é a convocação de poucas fontes, com priorização das fontes oficiais. Para melhor visualizar a topologia dessa rede, a gente reduziu em grau 5 a questão de visualização, mas já dá para ver ali alguns destaques, né? A palavra estrada, construir, obra, e nada das subjetividades locais, dos temas que realmente podem ser afetados por essa construção, por esse empreendimento, mega empreendimento. A priorização das fontes oficiais fica ainda mais evidente nesse grafo da rede de atores metaconectados pelas falas veiculadas pela RPC.
A análise da centralidade dos nós, né, dos atores, evidencia a RPC como ator de destaque, claro, né? E os atores que ocupam a maior parte do noticiário, os que falaram sobre a ZEP, enfim, ou sobre a faixa, né? Foram o governo, o Ministério Público, os ambientalistas e a empresa Porto Pontal Paraná. É a empresa que estava realizando o projeto para o novo porto, né? Compondo a cena como coadjuvantes ali, ó, quase sem dar para ver, os bem periféricos, né, nessa discussão, o empresariado local, a UFPR e a comunidade indígena. A disposição dessa rede demonstra que o discurso promovido pela RPC priorizou fontes oficiais e abordou a discussão de forma espetacularizada, enfatizando o tal do embate, né, que eu comentei, que eles costumavam usar, assim, nos noticiários, o embate entre ambientalistas e empresariado, o que rende até um estudo, né, porque isso gerou um imaginário forte aqui na região, que está fazendo cara feia aí para os ambientalistas. Enfim. Essa rede destacam-se no topo as categorias política, territorial, econômica e ambiental, gravitando ali como categorias integradoras, né, dos principais atores relacionados nesse discurso. A RPC se relaciona predominantemente com as categorias política e territorial. Por essa rede, por essa mesma rede, categoria atores, analisada via laboratório de dados do GEF, a gente pode identificar no discurso da RPC a pouca importância dada às categorias informativa, cultural e social na discussão da ZEP, mais um indicativo de um discurso voltado a um modelo de desenvolvimento economicista. Essa outra rede nos mostra, em síntese, a perspectiva pela qual os atores falaram segundo as categorias. As categorias política e territorial, então, são as de maior ocorrência. Essa relação tende a indicar a categoria de maior interesse por parte do governo, né, na administração pública. Duas outras categorias que se destacam por sua metaconexão são a econômica e a ambiental, principalmente por sua forte conexão com a categoria política, que é o componente principal dessa rede. As categorias ali, cultural, social e informativa, têm pouca presença, como vocês podem ver. Bom, resumindo, a gente entendeu que a cobertura da ZEP na RPC não se apoia no público consumidor, usa poucas fontes e prioriza as oficiais, pouco aborda a implantação da ZEP, é espetacularizada, é superficial, fragmentada e não holística, despolitiza o debate ambiental, não traz o contraditório, pouco aborda as subjetividades locais e é amarrada ao mito do progresso, né? Não contribui na produção de uma realidade voltada à democracia e ao desenvolvimento sustentável. Bom, se nós somos uma sociedade que acredita que todo poder emana do povo, nós temos que ser uma sociedade que acredita que o povo informado, o povo educado, bem formado, constrói uma democracia melhor. E para isso é necessário que existam instituições independentes que informem o povo. O poder não é uma instituição independente para informar. Essa é uma frase ali que eu usei de inspiração, né, o prefácio, a epígrafe da dissertação, uma frase da Carta da Terra: intensificar o papel dos meios de comunicação no sentido de aumentar a sensibilização para os desafios ecológicos e sociais, que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação da luta pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida. E aí uma vista para o bairro Ponta do Poço, algumas instalações na Zona Especial Portuária. Se eu ainda tenho um tempinho, eu só queria
Deixa eu descompartilhar. Você tem, pode ficar à vontade, Dani. Tá bom. Vocês ainda estão compartilhando. Uhum. Eu só agradeço novamente aí a presença de todos, e eu só queria abrir um parênteses assim, para falar algo também mais pessoal, né? Como eu falei, eu tive uma dificuldade grande nesse mestrado, foi muito complicado, eu não sei, talvez alguns de vocês possam estar passando pela mesma situação, ou vão vir a passar. Eu vinha de um período de muito tempo sem estudar academicamente, assim, e foi difícil, foi bem complicado, assim, esse retorno. E já que eu trabalhei em redes, eu vou falar das redes de apoio, né? Eu tive a sorte de ter uma criaturinha, que é a Érica, entre os meus amigos mais próximos do mestrado, e fez toda a diferença. Só que eu ainda sinto que, mesmo assim, eu poderia ter explorado muito mais essa rede, sabe? No sentido de trocar ideia, de a gente ter um grupo de estudo entre nós mesmos, de repente, assim, sabe? Então, apoiem-se, encontrem a rede, assim, de vocês, acho que seria a minha dica. E é muito necessário, acho que para qualquer etapa do estudo, eu não acredito que seja graduação, né, aqui é a maioria, não sei se tem alguém do mestrado também, acho que não. Mas, enfim, é isso, gente. Obrigada. Dani, Oi. muito obrigado aí pela apresentação. Uma coisa que me chamou muita atenção foi naquele diagrama lá de associação das redes, lá que se coloca, de um lado, o ambiental ligado ao social, o aspecto social, e de outro, o econômico ligado ao cultural, que é realmente o discurso, né? Cultural no sentido de qual é o discurso que está predominando aí. Existe também uma estratégia política por trás disso, né? Quando a gente vê assim que esse discurso ele é mais ou menos gestado nas associações comerciais, que é onde estão assim pessoas que têm interesses diretos. Por exemplo, quem que faz parte da associação comercial? É o material de construção, é o pessoal da pedreira, é o pessoal que é aquilo que nos conselhos representativos é dito assim, setor produtivo. Já se autodenominam setor produtivo como se os demais fossem improdutivos. Né? Sim. Outros tipos de profissional, o prestador de serviço, não é produtor. O produtor é o dono dos negócios. Né? Claro que tem interesses diretos. Né? Mas eles chegam ao ponto de partir para uma desqualificação dos argumentadores. E ficou muito claro para mim duas frases numa última reunião aí de apresentação dos projetos da Orla, né? Uma de uma pessoa ligada ao governo, falando que os técnicos que propõem as obras precisam ser respeitados. Como se quem estivesse criticando ou apresentando questões estivesse desrespeitando, de alguma forma, os engenheiros, né? Do alto de seus diplomas, estão emprestando seus nomes para qualificar esse projeto. Né? Como se houvesse essa distinção, porque no âmbito técnico, não há. Dentro da universidade, a gente pode debater normalmente. Essa é uma fala muito clara. E a outra foi do deputado, que mesmo que desqualifica a promotora, dizendo assim, o que está por trás? Qual a intenção por trás dessas pessoas que não querem o desenvolvimento? Né? E aí é que atinge principalmente quem é que não quer o desenvolvimento, quem está reclamando. Né? Quem está reclamando pode ser da associação comercial, mas principalmente são essa categoria identificada ali com grande peso, né, no discurso, que são os ambientalistas. Ou seja, aí a minha pergunta é, para lidar com isso, tem que entrar na política? Eu não saberia te responder. Eu receio que... Foi mais um desabafo. Eu receio que sim, mas é triste, né? Mas a rede está se formando, viu, Dani? Eu até vou aproveitar, fazer um convite também, assim, vocês falaram das minorias ativas, né? A gente está se fortalecendo essa minoria com a criação do coletivo Lixo Zero, Matinhos Lixo Zero.
Então, é bem importante, um grupo aí que está se formando há pouco tempo, e a gente já está com ações ali na Associação do Vila Nova. Sexta-feira agora já começa um trabalho de educação ambiental com a Piazada, e a gente precisa de mais gente, que a gente está, assim, bem minoria. Então, quem tiver interessado, a gente já tem um Instagram, é Matinhos Lixo Zero, o e-mail é matinhoslixozero@gmail.com, ou pode falar comigo, para a gente passar mais informações, ver onde o que cada um pode colaborar. Isso aí, gente. Também queria agradecer, Dani, pela sua... Eu já assisti 2 vezes a sua apresentação, e cada vez que eu assisto, eu vejo mais coisa nela, né? Eu queria, assim, olha, eu vou te colocar num salseiro, tá? Mas tu fique à vontade, se você quiser entrar no salseiro ou não. Eu lembro que a Nani, lá nos idos de 2007, 2008, 2009, 2010, quando ela fez o TCC dela, ela estava meio assim, né, tipo, a gente vivia metido nessas confusão de EIA rima, e precisava fazer um TCC, né, Nani? Chegou aquela hora que tem que terminar o curso, e daí ela sempre estava metida com essas coisas e resolveu estudar o discurso, claro, né, num nível de TCC, num nível 100, a gente não tinha o professor Ivan ainda no nosso setor para fazer uma análise tão profunda para orientar, como é impressionante o teu trabalho, impressiona pela organização. Eu sei que foi super difícil você chegar nisso, você não está falando de como que foram os bastidores disso, né, mas assim, é impressionante como a técnica que você usou respondeu de uma forma muito eficaz as perguntas que você fez. E lá naquela época, a Nani estava estudando o discurso da Associação Comercial, e era um horror. Era um horror o discurso. Era uma coisa assim, progresso sustentável, né? Então a gente ficava, porque eles entregavam o panfleto, eles são um ator muito importante na região. E eles não aparecem, o nível de importância local que eles têm não aparece no teu estudo, aparece como reduzido. Até porque eles usam outras bocas para falar, né? A associação comercial usa a boca dos políticos, né? Então eles têm uma organização muito fora do comum, assim, é muito forte. E nós ali, onde nós nos entendemos, é muito interessante, porque a mídia não reconhece, por exemplo, que Ministério Público, o FPR e ambientalistas é quase tudo a mesma coisa. Por quê? Porque é uma rede, né? É uma rede. Então, do ponto de vista, assim, do trabalho, né? A gente trabalha junto. Então, o Ministério Público vai lá e cutuca a gente vai lá e pressiona o empreendimento com uma nota técnica, a gente vai lá e divulga, mas a mídia, na hora de fazer isso, chama todo mundo de ambientalista. Exatamente. E aí, me parece assim, isso é uma coisa assim, eu sempre pensei, sabe, Dani, se tem uma coisa muito massa que os estudos de vocês duas mostraram hoje para nós, é assim, moçada que está assistindo, né, depois da apresentação da Dani e da apresentação da Érica, todos os olhos, orelhas abertas quando tiver uma notícia sobre o litoral na mídia. Depois da aula que a Dani deu para a gente de como que a mídia se comporta, é disso que nós estamos falando, e a finalização do trabalho é impressionante, porque ela vai trazer a Carta da Terra, e vai trazer a fala daquele último autor, mostrando que uma democracia bem estabelecida, ela pressupõe uma população educada. E isso nos remete ao quão distante nós estamos de uma democracia. Ou seja, aquilo que estão chamando de República Democrática do Brasil é uma farsa. Não é nem aqui, nem na China. Porque uma república democrática não existe um grupo de pessoas invadindo uma câmara, uma plenária de uma Câmara de Vereadores em Campinas e tendo discurso racista, de ódio e contra a ciência. Isso não é democracia, né? Isso não existe.
Então, aquilo que você apresentou ali, a parte dos ambientalistas ser muito forte, apesar de tudo, a parte dos ambientalistas ser muito forte, Dani, aí eu vou te botar nessa sinuca, eu quero a sua opinião pessoal, como jornalista, como uma pessoa que estudou jornalismo, estudou comunicação, na minha opinião, a RPC só nos usa quando ela quer pressionar. Nós sabemos como que o quarto poder funciona. Ele vende notícia, né? Ele vende notícia, ele divulga notícia, claro, ele divulga notícias de interesse coletivo também. Inclusive, a cobertura sobre a Covid é muito boa. E ele assumiu o poder do Estado sobre isso, porque o Estado não estava fazendo o seu papel. Então, né, a gente também tem que separar o joio do trigo e ser críticos em relação a isso, senão a gente não entende nada, né? Senão a gente é manipulado mesmo, que nem marionetes. Uhum. Mas quando eu vejo ali o poder que os ambientalistas têm dentro da rede que você estudou, eu fico muito tendenciosa de imaginar que nós somos usados pela mídia, para pressionar agentes políticos, agentes comerciais ali, né? Para quê? Para soltar a mão, para financiar. Então, quando convém, aparece o discurso dos ambientalistas. Sabe? Quando convém, a RPC lembra que a gente existe e fala assim, vamos dar uma pressionadinha neles, né? Faz tempo que a gente não dá uma mordidinha. Então, ou então, assim, eu não sei, estou sendo talvez até superficial, mas a impressão que eu tenho é essa, tá? Como se fosse o bastidor da tua rede, tá? Queria saber a sua opinião sobre isso. A minha hipótese da pesquisa era de que a RPC tinha um discurso economicista, né, desenvolvimentista, sem trazer muito essa questão ambientalista. E eu levei um susto, até um dos quadros que eu pulei ali, a explicação mostrava esse empate nas categorias política e ambiental. Deixa eu até trazer ele aqui. E vamos achá-lo. Aqui. Ali, desculpa, a categoria econômica e ambiental. Olha só, elas empataram quando eu separei os trechos de fala em unidades. Quando eu separei as unidades semânticas por trechos de fala, teve 143 ocorrências nas duas. Quando eu separei por palavras, também muito perto, né? Sim, 160, técnico. Então, isso para mim assim, foi, né? Tipo, como assim? E eu fui até questionada na minha defesa, porque a professora Miriam Del Vecchio, que fazia parte da banca, deixa eu descompartilhar aqui. Ela se assustou com o meu susto. Ela falou, mas por que você se surpreendeu assim com esse empate? Porque ultimamente a mídia tem é muito recorrente assim, esse recurso de trazer muita voz de ambientalista para o discurso. Porque ela consegue polarizar, não é? Ela polariza. Maquiado, né? Uma maquiagem. E daí, nessa polarização, ela vende. É um balcão de negócios. Só que a gente nunca vai ter... Nós nunca vamos conseguir comprar a notícia que a gente quer. Mas nós somos usados para vender a outra notícia econômica, política e territorial. Uhum. Né? Na verdade, é uma contradição amplificada ali, né? Uhum. Uma contradição assim que até impede você discutir a alternativa de negociação entre o ambiental e o econômico. Uhum. Por exemplo, essa oposição no qual eles colocam uma palavra e a outra como contraditório total, né? Já dá a ideia de que alguém vai ter que se posicionar a favor de um ou de outro. Quem é que está ganhando nisso, né? E quando, na verdade, isso quer dizer acabou o diálogo. Né? Se fosse para ter um diálogo, eu falaria assim, não, mas tem outras formas de fazer engorda da praia. Não, mas tem outro tipo de estrada que pode ser feita. Né? Tem outro tipo de coisa que é obra.
Mas tem outro tipo de obra, mas aí isso não chega a entrar no debate, porque é tudo colocado como se fosse esta obra ou nada. Ou é esse tipo de arquitetura pensada pelo projetista, ou ficar na Idade da Pedra. Assim, Exatamente. Então, essa polarização é fabricada. Alternativas infernais. Ou é tudo ou é nada, né? Como a Érica colocou ali. Eu queria comentar agora sobre a minha surpresa, que foi o seguinte: eu participo de órgãos que seriam, dentro de uma estrutura democrática, pretensamente os fóruns de debate apropriados, que são os comitês, né? Comitê de Bacia e COLITE, por exemplo, né? E lá você vê que tem uma composição desses órgãos, sempre que é tripartite, é colocado setor produtivo de um lado, governo de outro, e num terceiro balaio, as ONGs, os ambientalistas, as universidades, etc. Significa que, já na composição, você tem 1/3 que fica isolado, porque os outros 2/3 se conversam, porque a posição da associação comercial, que está num desses terços, que é o setor produtivo, né, sempre é igual ao outro terço, que é o do governo. Porque são a esfera política, né? O político que vai falar a posição do governo é o mesmo que vai na associação comercial discutir essa posição do governo, né? O terceiro setor, que seriam as ONGs, as universidades, as associações, ou o usuário do recurso natural, como é dito na linguagem, esse último terço é aquele que fica em minoria nas votações sempre, né? Então, não é à toa que a RPC faça o discurso dos 2/3 dominantes, né? Esses 2/3 são, digamos assim, reproduziu ali muito claro como que a posição do ambientalista, ela também é usada, né? Porque ela nunca tem maioria nas votações, né? Então, isso foi o que me chamou a atenção ali. Talvez sejam esses dois polos do discurso, né, que são usados agora, e não tem muito como a gente se libertar disso, né? Mas eu tive uma ideia por causa do trabalho da Dani. Que nós usemos o nosso espaço grande que nos tem sido ofertado de uma forma mais inteligente. Porque já que o modelo as alternativas ao desenvolvimento não estão aparecendo, que quando nós sejamos convidados à fala, que a gente coloque ela. Perfeito. Ao invés da gente só dar porrada e entrar pro pau, como a gente normalmente faz, a gritaria, espernear, brigar e ficar no nosso discurso, que é muito radical. Que a gente use estrategicamente, e o trabalho da Dani está nos dizendo isso, tipo, acordem, vocês estão tendo bastante espaço. Vejam, tanto, e se juntar Ministério Público, o FPR e ambientalistas, que eu falei que no fundo fazem parte da mesma rede, nós conseguimos, juntos estrategicamente, ter uma outra leitura de discurso que aproveita o espaço que nos está sendo dado, aproveita a grande circulação de mídia que está sendo dada, desvincula da imagem terrível que nós temos perante a população, porque a população é influenciada pelo político, pelo econômico e pelo editorial, né? E a gente consegue fazer aquilo que a gente tenta falar o tempo todo e não fala, que existem alternativas. Então, e aprofundar um pouco, né? Nas análises, assim, eu percebi também uma superficialidade muito grande no discurso dos ambientalistas também. Fica ali por cima, que não transmite também muita... Não alcança, não sensibiliza, né, a comunidade, o morador, ou quem tomam as decisões, né? E aí, me lembrei também de uma outra questão, que é a estratégia de comunicação. Quando você assiste, por exemplo, documentários sobre comunidades engajadas, e até mesmo a história dos grandes movimentos contrários à globalização da Organização Mundial do Comércio, é muito interessante como é muito organizado o grupo. Não é assim, quem vai falar? Quem vai falar? Não, quem vai falar é a Daniele Salmori, a nossa porta-voz. E não tem essa de, eu não posso. Não, tem um porta-voz. E quando vai ser falado, é aquela pessoa ou aquela outra pessoa, são poucas pessoas que falam.
não é oba-oba. Mas todo um conjunto por trás dando suporte, organizando as ideias, né? Sim, por quê? Porque o grupo é uma rede, porque o grupo é organizado, porque o grupo tem um porta-voz, então não se fala qualquer coisa, não se diz qualquer... Aí, isso permite a gente recuperar a pauta. Né? Então, muito legal que o teu estudo traz essas... No dia da tua defesa não dava para falar tudo isso, porque ainda tinha arguição, mas naquela vez... E também não tinha tido essas ideias, eu tive essas ideias agora. Isso é super relevante para a gente saber se comportar perante a mídia, gente. Mas aí eu te jogo a pergunta, né? Como a gente criar essa rede? Porque eu percebo, assim, ainda panelinhas, né? Tem o grupo do professor tal, desenvolvendo tal, que a gente não sabe direito o que está desenvolvendo, e então não consegue refletir junto, né? Mas acho que está mais forte, Dani. Será que melhorou? Mas precisa ter um foco. Precisa ter um foco nessa ideia dos projetos alternativos, né? Não ficar só na negação do projeto oficial. Então, aí entra o PDS também, né, gente? Estou acompanhando aqui a discussão de vocês e estou pensando também, né? A gente precisa continuar fazendo esse movimento que a gente já tem feito de dar força às propostas de projetos do PDS, né? Numa outra fala, outro dia, aí, nos ocorreu que seria importantíssimo que a gente brigasse por uma linha de financiamento da Fundação Araucária para o PDS. Né, que a Fundação Araucária lançasse um edital com determinado valor para que projetos vinculados ao PDS, quer dizer, propostos no PDS, aqueles, nem lembro quantos, mas um monte lá, né, de projetos, dentro daquelas ideias, né, pudessem concorrer a financiamento pela Fundação Araucária, para que a gente possa ir trazendo essa questão dos projetos alternativos de desenvolvimento para o litoral, que foram trabalhados no PDS de forma participativa, né, como já foi comentado aqui, tenham possibilidade de se concretizar, né? Porque senão é isso que o Paulinho estava dizendo, que vocês estavam dizendo, a gente fica sempre sendo aqueles que impedem o desenvolvimento, aqueles que não querem o desenvolvimento, né? Com um discurso ambientalista isolado, né? E sofrendo rechaçamento também, né? Da sociedade, que é essa que a Lili comentou, é uma sociedade, teoricamente, né, num país democrata, mas que não está preparada para essa democracia. Eu lembro de audiências da Faixa, as mais recentes que a gente teve lá, em que parecia estava aqui fazendo uma analogia na minha cabeça, parecia torcida de futebol, né? Parecia um embate entre torcidas. Tinha uma turma lá fora chamando a gente de cérebro de minhoca, né? Ridicularizando as pessoas que estavam questionando, né? Porque questionar é ter cérebro de minhoca, né? E parecia isso, assim, havia até um grupinho lá levantando a mão, assim, e chamando de cérebro de minhoca, como se fosse o estádio de futebol em que você diz, ei, fulano, vai tomar, né? Aquela, né? Típico de torcidas. Então, assim, o espaço, né, da audiência, ele também é um espaço complicado. Né? A gente briga por elas, a gente entende que elas devem existir, a gente questiona, né, as mudanças em projeto de licenciamento, né, que diminuem a participação pública, mas a gente tem que qualificar essa participação pública, porque da forma como acontece também é massa de manobra, ainda é, né? Então, assim, vejo dois grandes desafios: a qualificação, né, da participação popular nesses processos, né, como trabalhar isso, e esse que vocês trouxeram, que eu estava aqui enquanto vocês falavam, estava nas minhas anotações aqui também, né, como que a gente faz para usar esse discurso, né, a favor, usar a mídia a nosso favor também, né, porque realmente a gente tem sido usado, né, o teu trabalho deixa isso muito claro, né, você tem sido usado, né,
Mas a porta existe, né? Então, como é que a gente faz para usar, né? A nosso favor. Então tá, meninas, eu agradeço muito, eu peço desculpas, vou ter que me despedir antes da finalização aqui, tá? Eu vou para Curitiba agora, daí eu combinei de sair meio-dia e pouquinho. Então, eu agradeço muito, né, a oportunidade de ter ouvido a Érica falar novamente. Como a Lili falou, ela fez uma síntese. Cada vez que a Érica fala, tá ficando mais redondinho. Vamos apresentar de novo, Érica, a dissertação, vai ser bom. Beleza, Ju. Vamos passar a palavra, então, para a Érica também, que quer falar. Isso. Boa viagem, Ju. Obrigada, gente. Valeu. Boa viagem, Ju. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Não, eu só queria reforçar mesmo a importância do PDS como uma cerejinha do nosso bolo, digamos assim, né? E eu não sei se vocês já perceberam, né? Minha hipótese é que foi estratégico, mas a gente não encontra mais o documento do PDS, nem o site, nem nada na internet, né? Foi retirado. Tem que pressionar, tem que abrir reclamação, aquilo que eu estava conversando com você, Dani. A gente tem que ter uma rede, gente, uma rede. E aí, ó, eu tô convocando as pessoas desse grupo, que né, a gente tem 30 e poucas pessoas. Uma rede de pessoas que a gente faça ações coletivas. Por exemplo, né, eu estava conversando com a Dani sobre a questão do lixo mesmo, nos bairros aí, né? A gente estava conversando que o dia inteiro a prefeitura limpa Caiobá, principalmente a Praia Mansa. Todos os dias, nos mesmos lugares, a prefeitura de Matinhos limpa a Praia Mansa. E todos os dias o resto da cidade não é limpa. Não é tirado os entulhos, os sofás, os pneus dos rios, dos canais. Mas se nós fizermos uma ação coletiva, com foco, assim, 15 dias de ação, inclusive chamando a RCI, né, que fala, a RPC, para mostrar, porque, assim, o nosso atual prefeito fica se vangloriando de estar em obra diariamente. Daí ele vai falar no Facebook que ele está arrumando um pedacinho desse tamanho de calçada, mas ele é muito midiático e propagandista, marqueteiro. Ele é muito, mas assim, infinitamente, gigantescamente superior a todos os antecessores dele. Uhum. Então, já que ele é marqueteiro, quando a gente usa o marketing também, a gente pode fazer uma provocação. Sim. Né? Para limpar lá atrás, lá na Vila Nova, que é um bairro onde a Dani tem uma atuação forte, comunitária, para limpar lá no Tabuleiro. E aí, essa rede, gente, ela funciona para várias outras coisas. Sim. Né? Então, a gente atua junto e fica 15 dias fazendo reclamação. Por exemplo, Érica, esta rede, eu estou dizendo, esta rede consolidada, ela poderia ficar abrindo reclamações, porque quando a gente abre uma reclamação no Ministério Público, o Ministério Público é obrigado a dar voz a quem está reclamando. Então, se eu, Liliane, estou reclamando, a Érica está reclamando, o Paulinho está reclamando, e assim, ao longo de 1 mês, 2 meses, está todo mundo reclamando porque o PDS saiu do ar, da internet, e claro que é proposital. A gente está usando o PDS como um contra o ZEE, contra os planos diretores. O PDS é o nosso documento, porque a gente sabe que teve participação social. Uhum. Então, se a gente abre reclamações coletivas, todo mundo reclamando, uma rede enorme, ó, gente, reclama lá, inclusive faz o tutorial da reclamação, cara, duvido que esse PDS não volte para a internet, entendeu? Uhum. Então, é ação coletiva, no nível local, isso funciona. Sim. Vamos criar agora a rede, tá, gente? Na próxima quarta-feira nós vamos ter a apresentação da Nani. Ela pediu desculpa, disse que explodiu o poste de luz lá perto da casa dela, ela perdeu a luz, teve que sair. Mas na quarta que vem, até Érica e Dani, se vocês quiserem participar, sejam bem-vindas, né? Uhum. A Nani vai dar continuidade nisso. A gente pode avançar um pouquinho mais sobre essa ideia da rede, viu? Né? Criar um grupo aí, né? Criar um grupo no WhatsApp. E é isso, gente. Já tá aí perto do meio-dia, minha mãe já tá comendo aqui do meu lado, tá difícil. Conversa tá boa, né? E é isso aí.
Agradeço mais uma vez, Dani. Bruna, pode falar, Bruna. Prof, dá para ouvir o áudio? Dá. Eu só queria pedir licença, já que a Erika estava falando do PET, e dizer que está aberto